Meu nome é Helena Gonçalves da Silva, nascida na Vila Capim, no dia 11 de setembro de 44. Meus pais foram José Gonçalves e Francelina Maria da Silva. Trabalhavam de roça com os pais, no nosso tempo, né? E a história deles era essa. Era eu e os meus dois irmãos mais velhos. Eu e os meus dois irmãos mais velhos, o José, esse que é falecido, e a minha irmã está em São Paulo, ela se chama Maria. Meu pai morreu, eu tinha 11 meses de idade, a minha mãe tinha os dois mais velhos e eu, era nós três. Aí ela estava grávida de outro, que estava esperando. Aí com 7 dias que meu pai faleceu, aí a minha mãe foi para casa do meu avô e lá ela ganhou. É uma menina, essa Fulocida, que mora no Baixão. Aí ela ganhou essa com 7 dias que o meu pai tinha falecido. Aí, quando ela veio para casa, aí veio com os 3 mais velhos e a menina que nasceu, e eu fiquei na casa do meu avô. Fui criada na casa do meu avô, que tinha 16 filhos, do João Pedro, que chamava João Calista. Aí a minha mãe ficou viúva, passou 8 anos. Aí a minha mãe, nesse tempo, não tinha nada. Aí a minha mãe deixava a menina novinha com os 2 mais velhos e ela cavava canteiro. Ela cavava tarefa de canteiro para dar comida para os filhos. E eu fiquei com o meu avô lá. Com 8 anos dela viúva, ela teve o 2º casamento. Aí o rapaz era do Canaã. Era Zé João, o nome do marido dela. Chamava ele de Zé João. Era José Bié. E a minha avó se chamava Joana Maria da Silva. Os pais da minha mãe era João Calista. No caso, ele se chamava João Pedro, mas todo mundo conhecia ele por João Calista. E a avó Maria Ana da Conceição. Aí o meu avô, ele estudou um pouco. Ele ainda foi, assim, professor. Naquele tempo não era que nem hoje, né? Esse João Pedro. Aí ele ensinava de noite as pessoas, aquelas coisas, aqueles mais que nesse tempo era ABC, era cartilha, que o povo estudava, era tabuada, era o livro que estudava nesse tempo, o caderninho para escrever alguma coisa. Quando eu fui para lá, já tinha uns casados, só tinha 4 solteiros. Aí tinha os 2, primeiro, foram-se embora para São Paulo os 2, o Belinho e o Nô. Tinha o Eloise, que era dos mais velhos, e tinha o João, e o Ernesto, e o Boninho, e o Miguel, e o Belarmino, e o Antônio Calista, e o Pina, que chamavam ele de Pina, ele chamava Tiburcio, mas chamavam ele de Pina, e o Zé Calista, e 5 filhas. A tia Neném, que era a mais velha da família, e a minha mãe, que era a Francelina, e a Cecília, e a Norina, que era solteira, e a Maria, que era a caçula de todos. Lá eu fui bem cuidada. Fui criada lá como filha, só saí de lá quando eu casei. A minha mãe morava aqui e eu morava lá com meu avô. Para criar esses 16 filhos, ele trabalhava de roça. Plantava milho, plantava feijão, batata, mandioca, abóbora. Aí tirava a comida da roça. Naquele tempo, o povo não tinha nem roupa que nem hoje. Os meus 16 tios, onde eu fui criada, a minha avó contava que quando eles eram pequenos, era tudo quase nu, porque não tinha roupa, passava fome, porque o que o pai trabalhava não dava para dar comida para aquelas crianças todas. Aí só comia coisa de roça que aparecia, ninguém comprava nada na feira. Aí criavam galinha no terreiro da casa, só comia ovo daquelas galinhas que criava.
Aí criava porco, quando matava só era só para o consumo da casa. Criava isso tudo para comer, porque não ia comprar, que não tinha com que comprar. Eu lembro que nesse tempo dava aquela enxuvada assim no verão, aí aquela enxuvada forte, com trovão, com relâmpago. Aí juntava, vinha aquela trovoada e aí enchia os barreiros de água. Aí dali a gente tirava água para tudo, lavava roupa para tudo. Quando os barreiros estavam secos, a gente ia ver água longe. A gente ia ver muitas vezes esse meu avô, que era o Bié, que ele tinha um jegue, que ele tinha uns caçoar, que a gente chamava, que carregava água, ia ver água quase na Arapiraca. Aí na Arapiraca já usava cacimba, não tinha aquelas cacimbas que puxava água assim, enrolando uma corda. Tinha uma cacimba ali que a gente ia ver água ali. Os homens iam nos cavalos, no jegue com aqueles caçoar, trazia. E as mulheres iam com pote e vinha de a pés e de lá com pote na cabeça até aqui. Aquela turma de gente. Só era mata, as estradas estreitas, só era mata. Mas o povo era muito feliz naquele tempo. A casa da minha infância era uma casa feita de barro. O povo não tapava as paredes de barro? Pois pronto, era uma casinha simples, feita de barro. Fazia a casa e botava umas varas e ali ia botando o barro e fazendo as paredes. E no dia da tapagem da casa, botar barro para fazer as paredes, era muita gente. Juntava aquela comunidade para ajudar os outros. Homem, mulher, menino, tudo. No dia que terminava de fazer aquela casa, aí tinha uma dança que chamava um pagode. Aí fazia aquela festa e tinha sanfona, tinha gente cantando para fazer aquela festa naquele dia. Naquele dia, o meu avô, Bié, ele era um dos que dançava e cantava. Dançava os pagodes para fazer o piso. E assim apilava a casa todinha. A cozinha era feita uma cozinha simples, com fogo de lenha. Fazia aquele fogo de lenha na cozinha para cozinhar as comidas numas panelas de barro. E as donas da casa matava porco, nesse dia matava porco, matava bode, matava galinha para todo mundo comer. Pote para beber água, era tudo feito de barro. E a gente carregava a água dos barreiros para tudo. O meu avô tinha dois barreiros grandes na frente da casa dele. Aí enchia de água, era numa lagoa, que era a Lagoa do Capim. Aí a gente lavava a roupa lá. Numas pedras, tinha umas pedras grandes assim. E a pessoa lavava naquelas pedras assim, cocorada, lavando pano nas pedras. Não tinha sabão em pó, não tinha água sanitária. Lavava, a minha tia fazia sabão de sebo. Botava o sebo, uma lata, que nem eu disse, as latas de gás que a gente dizia, que falava, botava um fogo de lenha, botava o sebo e ali botava a solda e ficava mexendo até engrossar, aquele sebo derretia, até engrossar e fazia o sabão. Aí ela cortava, depois do sabão feito, ela botava assim, cortava aquelas tirinhas, ia para os tanques do meu avô e lá lavava com aquele sabão. Aí botava carvão no fogo, quando ele estava aquelas brasas, a minha tia enchia o ferro e passava ferro na roupa. Ela era acostumada a passar ferro nos ternos dos noivos quando ia casar. Ela passava o dia todo passando ferro. Nesse tempo o povo mais velho, assim, que nem esses tio meu, usava terno, aqueles ternos assim de um pano, que se chamava linho. Aí ela lavava aqueles ternos que ficava bem lavado e ela engomava tudinho. Ela passava ferro dia e à noite naqueles ternos. Quando eles iam para a festa, aí eles usavam aquele terno com a camisa de manga comprida, de gravata. Nesse tempo, os meus tios usavam para ir para as festas. Ia para as festas na Arapiraca, ia para as festas no Canaã, para as missas, eles iam de terno. A vassoura era vassoura de mato. Tirava aquelas vassouras de mato, que ainda hoje tem, onde tem mato. Aqui nesse oitão da minha casa mesmo tem uns pés de vassoura, que a gente usava, fazia aquela vassoura num pau. Ali a gente barria os terreiros, a casa.
com aquelas vassouras. Tinham as buchas que o povo plantava, umas compridas assim, chamava bucha. Aí a mulher plantava no quintal, tirava aquelas buchas para lavar prato. Ensaboava no sabão, nesse sabão que eu falei, e lavava os pratos com essas buchas. Cansei de ver na casa da minha avó, quando matava assim, qualquer uma coisa assim de casa. Aí a minha avó botava o sal naquelas carnes, quando acabar no verão assim, ela botava no sol a carne para secar. Aí acabava de secar lá e dali ela ia tirando e assando na brasa. O meu avô comprava na Arapiraca, ele ia para a feira, aí ele comprava charque, assim bem grande, aqueles pedaços grandes, era bem enxuta, não era que nem hoje. Aí ele trazia aquela charque enxuta e ali não precisava mais botar no sol. Ali eu cansei de ver a minha avó botava aquele charque no fogo, numa panela de barro, para fazer pirão. Meu avô gostava muito de pirão. Aí eu lembro que nem hoje, eu pequena, tinha assim um pedaço de pau, não era nem cadeira, não tinha mesa, não tinha nada. Aí o meu avô se sentava no pilão, que era um pau com a boca onde pisava milho, essas coisas. Aí o meu avô sentava ali e comia ali, sentado. Os brinquedos eram diferentes. Era diferente de hoje, era feito aqueles carrinhos de tábua, que para os meninos brincar. Quando os meninos começavam a caminhar, aí o meu pai fez um carrinho assim, com 2 rodas na frente, e os meninos saíam empurrando aquele carrinho para aprender a caminhar. Quando era noite de lua cheia, o povo brincava nos terreiros, não tinha energia, se ajuntava aquela turma assim, os vizinhos brincavam, se ajuntava assim e brincava nos terreiros. As crianças brincavam, corriam. Eram umas brincadeiras assim o menino brincava, chamava umas brincadeiras, bota, o menino correndo um atrás do outro para pegar, de se esconder, ia se escondendo assim, por as casas, por um mato, e os meninos brincavam. Meu avô Bié gostava muito de contar história. Se sentava assim nos terreiros e ia contar história para os outros. História de brincadeira, que os outros sorriam com ele contando história, de medo, dessas coisas assim. Falava em caipora, falava em fogo corredor, o povo via. Aqui mesmo tinha um lugar para ali que era uma mata. Esse lado daqui só era mata. E o povo, o mais velho, dizia que via o fogo corredor. Eu mesmo nunca vi não, mas as pessoas via. Estudei um pouquinho só. Estudei muito não. Estudei no Canaã, quase frente à igreja. E um tempo eu estudei em casa. Uma mulher ensinava aqui perto da minha casa. Aí eu estudei na casa dela, Laíde. Ela ainda é viva. Quando era essas tabuadas que tinha palmatória dizendo, quando não acertava, o outro dava as palmatórias na mão do outro. Quando um acertava, o outro não sabia. Eram umas coisas diferentes demais naquele tempo. Aqui era pequena, aqui não tinha casa quase nenhuma. Aqui só tinha, aqui e lá que tinha uma casa, só era mato. O primeiro morador era o meu avô, esse João Pedro, que chamava João Calista. Era ele, o meu sogro, que se chamava Antônio Diodato, que morava aí no terreno da igreja, era dele, esse terreno aí. E outros mais velhos. Eu lembro de uns que se chamava Zé Matia, chamava Firmino, chamava uns que tinham outros apelidos, chamava de Caboclo, eram mais velhos. O meu avô tinha esse terreno aí, uma tarefa de terra quadrada. Aí o Alves Correia inventou um concurso de quadrilha. Aí ele botava os prêmios, era carro. Aí a Valdirene mais o Roberto tinha muita vontade de fazer uma igreja aqui. Aí entraram no concurso. Aí com a comunidade ajudando, aí no primeiro ano ganhou um carro, aí foi comprado o terreno da igreja e já começada a igreja. Começou
Aí no outro ano teve outro concurso, a Correia botou outro carro, aí ganharam outro carro, aí já foi construindo a igreja. E por aí a comunidade toda ajudando, fazia aquelas festas muito bonitas aqui na rua. Aí era em muita comunidade, aquela comunidade que fizesse mais bonito era quem ganhava. Aí foi ganho 2 carros, primeiro e o segundo ano. Aí foi levantada a igreja, aí com a comunidade foram ajudando eles, aí foi feita essa igreja. Aqui não tinha mercadinho, não tinha nada, tinha uma bodega aqui do meu primo, que se chama Jarme, ele ainda é vivo. Aí tinha a bodega dele aqui que ele vendia. Vendia sim, mas só aquelas coisas mais que o povo comprava, né? Não é que nem hoje, que tem muitas coisas diferentes. Era os sacos de açúcar, de farinha, de feijão e pesava os quilos. Aí quando a pessoa ia comprar o tanto de quilo, aí tinha uma balança, que eram umas balancinhas redondas assim. Aí pesava os quilos e vendia o povo. No caso, 1 quilo era litro. Ou chamava litro de farinha, 1 litro de feijão. Comprava ali medido naquela medidinha que o povo fazia. Óleo não existia quase nenhum. O povo matava porco, criava e matava porco em casa. Aí daquela carne de porco, aqueles porcos guardados, tirava torrava aquela banha, aquele toicinho e fazia banha. E botava nas panelas para ir comendo daquela banha como fosse óleo. Tinha gente que tinha gado. Criava vaca, né? Era nesse tempo. O meu tio Belarmino, ele criava vaca aí também. Aí tinha leite. Ele não vendia o leite, ele dava para as famílias, que era grande. Que ele tinha os 17 irmãos e tudo tinha família. Aí ele tirava o leite e doava para aqueles que tinham menino pequeno. Não vendia. O povo era muito feliz. Era. Hoje em dia o povo não são felizes que nem o povo de antigamente. O povo de antigamente trabalhava de roça, não tinha muita coisa, mas o povo era feliz. Que hoje é muita coisa que acontece, né? O povo era muito feliz e o povo trabalhava de roça, muito. Carro de boi, aqui quem tinha era o meu tio, ainda tinha um carro de boi, que era o Belarmino, que morava aqui na frente. Nesse salãozão aqui, essas casas aqui era dele. Nesse tempo, o povo era tão pobre que o povo ia tirar capim na lagoa, fazer os colchão, encher os colchão, os panos, fazia aquele pano também no colchão, enchia de capim para botar na cama. Eu de criança, eu já trabalhava no fumo, o meu tio plantava muito. Aí eu trabalhava na roça deles, plantando fumo e quebrando fumo, fazendo todo o serviço do fumo. Começava no mês de maio, a gente plantava o fumo e nesse tempo não tinha adubo, era estrumo. Aí eles compravam aqueles caminhões de estrumo, aí fazia aqueles canteiros, cavava aquelas covinhas para ir plantando o pé de fumo, enchia de estrumo aquela cova e ali plantava o pé do fumo. Aí dali o fumo crescia, quando ele crescia, ele capava, aí quebrava aquele oi, aí ele ia amadurecendo e ele ia tirando aquela folha todinha, botava no vará, fazia um vará, enfiava uns pau e botava umas varas, amarrava e ali ia botando, fazendo assim, ia juntando a folha do fumo e botando naquelas varas. Quando o fumo estava bom de estalar, levava para casa, aí destalava, tirava o talo e os homens, depois de o fumo junto, a gente juntava ali tudo certinho, aí os homens pegavam, enrolava, fazia as bolas de fumo. Era assim que fazia as bolas de fumo, os homens enrolavam e botava no virador, tinha um virador assim, aí botava ali, todo dia os homens iam e virava aquele fumo, tirava de um pau, botava no outro, até o fumo ficar curado no ponto de vender. Depois daquele fumo curado, aí eles cortavam, pinicava assim com a faca, fazia aquele cigarro, comprava seda, outros fazia de papel e enrolava o fumo. Eu tenho um primo que ainda hoje ele fuma, ele faz cigarro. Compra as seda e ele, com aquele fumo, ele faz o cigarro e fuma. Antigamente era veado, aí depois passou para Canaã.
Era Lagoa do Veado, porque tinha veado. Era mato, só era mato. Tinha veado. Tinha um açougue, o povo matava boi e botava no açougue para vender a carne. E tinha a feira grande, era a feira grande do Canaã. Eu ia para a feira do Canaã com a minha tia. O meu avô, esse João Pedro, que chamava João Calista, ele era muito católico. Aí a gente ia, toda noite, a gente saía de casa com ele, ia pro terço no Canaã, fazia a saca, as missas, as festas, que lá, o padroeiro de lá é Santo Antônio, nesse tempo já era. Aí a gente ia, no dia 12 de São João, era a festa de Santo Antônio, a gente ia para a festa. Lá no outro dia ia para a missa, depois da festa tinha aquele leilão que o povo chamava, né? Aí as festas daquele tempo eram assim. Vinha guerreiro pro Canaã, dançava no Canaã. Tinha aquelas pessoas que pagavam para dançar os guerreiros. Tinha o Lídio, que ainda hoje ele é vivo, o Lídio. Aí ele pagava, saía pedindo os outros, os amigos, para botar o guerreiro para dançar. Aí nós ia daqui, aquela turma de moça, de rapaz, de tudo. Aí a gente ia pro guerreiro no Canaã. E já tem, esse ano ainda veio guerreiro pro Canaã. 2 vezes, mas não era que nem antigamente. Aí depois vinha para aqui, pro Capim. Como o Lídio, ele gostava dessas coisas, aí ele mandava para aqui pro Capim, o povo se juntava e pagava o guerreiro. Aquela feira antiga era muita gente, que nem era assim hoje. O povo ia do sítio, das comunidades, que nem a gente aqui. A gente ia para Arapiraca de a pés. Fazia aquela feira lá e trazia, os homens botavam um saco nas costas, trazia as coisas, e as mulheres carregavam as bolsas, às vezes na cabeça, e vinha de lá de a pés. O povo da comunidade que todinho, os mais velhos, tudo ia para a feira da Arapiraca de a pés. Outros de cavalo, né, que nem o meu avô mesmo, ele tinha um jumento, nesse tempo era um jumento, ele botava uns caçoar dos lados, que era feito de cipó, assim, que nem as balaias de fumo, né. Aí ele fazia aqueles caçoar, aí ele botava umas feiras dentro e trazia. Carro, só tinha um homem no Canaã que tinha um caminhão. Aí ele se chamava João Mirigido. Aí o povo, quando via um carro, corria até com medo. Zoado do carro, aquelas crianças corriam com medo. E aí depois, esse Belarmino, que era o meu tio, aí ele comprou uma caminhoneta, que o povo chamava. Aí ele carregava o povo daqui da comunidade, o meu tio, Belarmino. Nós ia para as festas do dia 2 de fevereiro. Aí nós ia a última noite de festa. A gente se juntava aqui, as turmas de moça, as mães, e nós ia à festa de Arapiraca. As minhas primas, que eram muitas, que já morreram, só tem a Jacira e a Anice, desse tempo, e a Laíde, e as outras já morreram, e outras moram fora, e as minhas irmãs. Aí se juntava nós tudo, as primas tudo, e nós ia de a pés. Aí depois começou a aparecer carro, aí tinha um carro de um rapaz que carregava o povo. Ele se chamava Zequinha do Adolfo, aí ele tinha uma caminhonete e levava. A gente ia passear, às vezes ia aquele rapaz, a gente ia namorar com aquele rapaz assim, da idade da gente, e era assim as festas. Todo mundo animado, meia-noite ou bem cedo voltava para casa, e era assim. A gente ia toda noite, durante os dias que ele passava, assim numa comunidade, que nem no Canaã e no Serrote, a gente ia toda noite, a gente ia de a pés. Saía de casa assim de tardezinha, aí assistia o sermão de Frei Damião, quando terminava a gente vinha-se embora, de noite. Nós fomos para Arapiraca. Nesse tempo, era aquela outra igreja, não tinha aquela do Calçadão, era aquela outra igreja mais velha. Aí era lá que a gente ia pro sermão. E a gente pegava na mão dele, ele fazia aquele sermão bonito. E a gente vinha meia-noite de a pés de lá da Arapiraca. O povo escrevia a carta e botava no correio da Arapiraca. E aquelas cartas ia, eles faziam aqueles malotes. E as cartas iam para São Paulo. Aí, com aquelas cartas, o povo se comunicava. Os de lá escrevia para cá. Com muitos dias, os outros recebiam. Aí era assim que
que o povo se comunicava. Quem sabia, lia. E quem não sabia, os outros lia. Que nem o meu avô, ele sabia. Ele sabia ler. Não que nem hoje, né? Era diferente os estudos desse tempo. Aí ele lia as cartas para os outros. Ele mesmo tinha 2 filhos lá. Aí se comunicava com os filhos dele por carta. Eu vi o telefone a primeira vez. A minha cunhada, já morreu lá em São Paulo, irmão do meu marido, ela se chamava Jerusa. Aí ela morava no Canaã. As irmãs do meu marido moravam no Canaã. Aí tinha o Lídio, que ele já tinha um telefone. Aí ela ligava para uma filha dela que tinha em São Paulo, nesse telefone do Lídio. Aí a gente via aquilo, não sabia nem como era. Não sabia, eu mesmo sabia. Ainda hoje eu não sei. Eu não tenho telefone porque eu não sei. O meu esposo, eu tinha, parece que, não sei se era 20 anos ou era 21 anos. Aí eu conheci ele, que ele morava aqui também. Ele é daqui, nasceu e se criou aqui. Amarílio Deodato. A paquera não era que nem hoje. A gente só conversava, assim, um de lá, outro de cá. Quando os namorados iam para casa das namoradas, tinha pai que se sentava de uma banda. E não era que nem hoje. Era muito diferente. A gente ficava namorando, ele ia para a casa dos pais da gente. Aí, com o tempo, ele ia e pedia, o pai da gente pedia casamento. Hoje em dia nem existe mais isso. Ali mesmo namora e vai-se embora. E ali passava o tempo, o pai dava o consentimento e aí marcava o casamento e casava. O Padre Epitácio foi quem fazia os casamentos, era o primeiro da igreja. Nesse tempo as festas de casamento não era que nem hoje, o povo fazia aquelas festas de comida, né? Era quando os noivos chegavam, aí fazia aquela festa de comida para os convidados. Fazia carne, era arroz, era farofa, era essas coisas assim. Eram 6 filhos, morreu 2 falecidos e tem só 3. Porque nesse tempo não tinha posto, não tinha o hospital, a gente não ia muito para o hospital. O menino adoecia e na farmácia comprava um remédio e ficava dando sem saber nem o que era. Aí esse menino teve uma pneumonia, aí eu ainda fui para o hospital com ele, mas ele morreu. O mais velho se chama Cássio Mauri da Silva. O nome do mais velho, foi até a madrinha dele que botou esse nome. A irmã do meu marido era Maria, ela ainda é viva, ela mora no Novo Rio. A minha outra filha foi a Joselma, que essa que está em Brasília. Joselma Deodato da Silva, essa pegou o nome do pai. E o outro, que é o mais novo, é o Marcelo, tem 41 anos. É esse que ainda está mais ele foi até na rua. O Marcelo, que foi o mais novo, já nasceu no hospital. E os outros nasciam em casa, de todas as mulheres mais velhas. Nasciam as crianças em casa. Agora só que vinha uma enfermeira, acho que era enfermeira do hospital. Vinha do regional, a parteira, que o povo chamava. Vinha do regional. Ela ainda está viva, se chama Nitinha. Aí o Belamino, que era o que mais podia, tinha uma caminhoneta, ele ia buscar ela lá no hospital, que ela trabalhava no hospital, lá no regional. O Belamino ia buscar ela para as mulheres todas daqui, tanto para a mulher dele que nem todas as mulheres daqui. Foi tudo ela. Tinha a dona Janete, que morreu há pouco tempo, que ela tanto rezava como ela era sabida. Ela dizia assim as coisas, às vezes, da pessoa. Ela dizia mesmo com a minha filha. Uma vez ela disse a minha filha, ela namorava com um rapaz do Canaã, aí ela gostava de ir para lá para ela rezar nela, rezar de olhado, o povo dizia, né? Aí ela disse, olha, Joselma, que a minha filha se chama Joselma, você não vai casar com esse rapaz. Ela disse, por que, dona Janete? Ela disse, porque esse rapaz não é o que você vai casar com ele. Você vai casar com um rapaz muito diferente, de muito longe. Aí ela namorou com esse rapaz, namorou com outros, e ela não casou com nenhum. Ela foi casar com um rapaz de Brasília. Aí ela conheceu esse rapaz pela internet, aí conversava assim por telefone, ela era professora, ela ensinava. Aí ela
tinha o telefone, ela conversava com esse rapaz por telefone. Aí, quando passou uns tempos, ela foi lá para Brasília, conheceu o rapaz e a família dele. Aí ela passou 15 dias lá. Aí depois ela veio com 1 ano. Aí ela foi-se embora para lá de novo e casou com ele. Ele gostava muito de andar de bicicleta. Aí todo dia à tarde ele saía, ele andava por esse mundo de bicicleta, ele ia para o corredor, ele ia para a Fazenda Velha, ia para o Serrol, para a Folha Miúda, ele andava tudo de bicicleta, andava muito de bicicleta. Aí quando foi um dia, ele chegou, deixou a bicicleta aí onde é o terreno da igreja e veio de lá para cá, se sentou aqui na casa do vizinho dizendo que era a casa dele. Aí eu digo, tá certo. Deixou a bicicleta lá e veio, sentou na calçada. Eu disse, vamos pra casa. Aí ele disse, não, a minha casa é essa. Era essa casa aí do vizinho que morava aí. Eu disse, não, a sua casa não é essa daqui. Aí ele abriu a porta e entrou pra dentro de casa. Era uma prima minha. Aí essa prima minha veio com ele e trouxe pra aqui, pra dentro de casa. Aí pronto, desse dia, ficou assim esquecido. E nós internemos, depois deu uma pneumonia lá no hospital e morreu. Ele faleceu, vai fazer 8 anos. Ele passou uns 13 dias internado no regional. Aí foi transferido do regional para aquele hospital, do Afra Barbosa. Aí lá ele foi para a UTI e lá mesmo ele passou 5 dias e ele morreu, lá mesmo. Eu sou muito feliz. Apesar de não ter recurso, mas para mim sou rica, eu sou muito feliz. Eu não tenho assim, que tem gente que é estressada, essas coisas, eu não, nada. Eu sou uma pessoa que eu tenho muita saúde, é difícil eu ir a um posto, eu não tenho nada. Eu não tenho diabetes, não tenho colesterol, não tenho problema de coluna, eu nunca tive uma dor de cabeça. Eu sou uma pessoa muito feliz, graças a Deus. Eu era para eu comer de tudo. Agora eu é quem não quero comer de tudo, porque hoje o povo come muita coisa, né? Eu gosto de comer fruta. Agora a fruta é muito. Eu como muita fruta. Só tem 2 comidas que eu mais gosto. É feijão e farinha. Pense como eu gosto dessa comida. Eu gosto muito, eu como muito feijão e muita farinha. Não gosto de carne. Mas depois eu enjoei carne, eu não gosto de carne. E essas coisas que o povo come hoje, o povo come muita coisa bagaceira, né? Eu nunca comi, nunca. Refrigerante eu não tomo, só tomo suco de fruta, só se for assim, que eu faço em casa. Mas essas coisas que, pastel, bolo, coxinha, essas coisas assim, eu nunca comi. A minha família é tudo na minha vida, as minhas 2 famílias. Tanto onde eu fui criada, que eram os 17 filhos, como a minha família do meu marido, que era da família de Odato, que mora aí. E ainda hoje a gente são muito, da minha família eu gosto muito, das duas famílias, dos 2 lados. Gostava muito do meu sogro, da minha sogra, dos meus cunhados. Meus cunhados eram 3 com meu marido e 5 irmãs. Tem uma só. Uma que mora no Novo Rio, a Maria. Então, essa família da minha mãe, que é a família Calista, que é eu mais o Romero, nós somos primo legítimo. Tenho 5, só 5 netos. Tem 2 da Joselma, da que mora em Brasília. O mais velho tem 16 anos. E tem 3 do Marcelo, desse mais novo, que está separado. Tem 3 filhos. Os netos moravam aqui, aí ensinei eles quando iam dormir, dar a benção e rezar. Eu mesmo tenho essa trepecinha que eu moro, não tenho dinheiro, não tenho nada, mas eu, para mim, sou a pessoa mais rica do mundo. Sabe por quê? Porque eu tenho saúde. Para mim, a saúde é tudo na minha vida. Eu agradeço a Deus todo dia por isso. Porque aqui, da minha família, eu é que ainda sou assim. As outras já andam tudo se arrastando, como diz a história.
Quando ela vem para subir essa calçadinha aí, é preciso 2 filhos, um de um lado e outro do outro. Mesmo assim, é minha irmã Cida, que mora no Baixão. Ela andou aqui outro dia, mas as filhas dela, as 2 filhas dela, para subir essa calçada, foi preciso as filhas pegar uma do lado e outra do outro para poder ela subir. A minha idade é 80 anos, vou fazer 81. O Ricardo Nezinho andou aqui. Semana passada, uma noite, ele veio aqui, fez a visita. Aí ele disse que vocês vinham aqui. Ele disse, olha, vai vir uma equipe de rapaz aqui, vem fazer uma entrevista com a senhora. Aí ontem apareceu aquele rapaz. Aí ele fez uma entrevista aqui comigo, aí ele disse, amanhã vai vir uma equipe para filmar e fazer uma entrevista com a senhora. Eu agradeço a Deus, a minha idade, né, ainda hoje, que sou uma pessoa muito feliz. Eu tenho saúde, graças a Deus. Agradeço pela minha família, que não é pouca, que não é pequena, é muito. Pela minha família, que eu tenho até hoje. Muitos primos, que eu acho que eu tenho mais de 100 primos. Tenho meus sobrinhos e tenho os meus filhos. A minha nora só era uma, ela faleceu. E agradeço pelos meus 5 netos. Graças a Deus, gosto muito deles. Amo meus netos. Aqui, a minha comunidade, todo mundo gosta de mim, que eu sei que gosta, que eu nunca fiz mal a ninguém. A minha vida é essa. Graças a Deus, muito feliz. E agradeço a Deus todo dia por eu ainda existir e ser uma pessoa feliz. Eu sou muito feliz, graças a Deus. Um beijo para minha filha, que eu sei que ela está me assistindo, e os meus vizinhos e a minha comunidade toda. Minha família toda. Tchau.